Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um tutorial da equipe Acrux 23311. Hoje nós vamos ensinar como utilizar e programar um servomotor. Tenho certeza que no kit que vocês adquiriram, nós provavelmente veio dois servomotores. Nesses servomotores vai vir um kitzinho de engrenagens como esse, que servem para fazer diversas conexões. Tanto com perfis de alumínio, com peças impressas em 3D, pode ser para diferentes utilidades, mas hoje nós vamos utilizar o maiorzinho. A gente já inclusive colocou uma fitinha azul nele, para a gente demonstrar a rotação do motor aqui para vocês com um servo programmer. No kit de vocês também veio esse servo programmer, ele é essencial para utilizar o servo motor, porque com ele que a gente faz a configuração do motor, já que ele é um Smart Server. O que é o Smart Server? A gente pode programar com esse programmer limites para ele, limites de angulação, quanto que ele vai rodar, com que velocidade não, mas principalmente com quanto que vai rodar. Ele consegue rodar em um ângulo de 120 graus para a direita e 120 graus para a esquerda, tendo uma amplitude assim de mais ou menos 240 graus para a gente poder trabalhar com o nosso servo programmer, com o nosso servo motor. Mas também temos um modo contínuo desse servo, que ele vai ficar rodando ou só para um lado ou só para o outro, na velocidade que a gente decidir na programação com o Android Studio, que isso vai ensinar em outro tutorial. Para encaixar essas engrenagens aqui de plástico que eu mostrei aqui para vocês, é bem simples. Vocês vão pegar a engrenagem que vocês quiserem, vão colocar aqui. Eu recomendo que vocês coloquem um parafusinho aqui em cima. Eu não estou com parafuso, então não vou colocar agora, mas eu recomendo que vocês coloquem um parafusinho. Bom, vamos lá. Aqui nós temos o SRC Programmer. Corta o vídeo. Pode continuar. Aqui nós temos o SRS Programmer. Ele vai fazer o trabalho de programar o servomotor com os limites que a gente decidir. Aqui a gente tem a chavinha de liga e desliga. Aqui a pinagem para nós ligarmos o servomotor, que eu já vou ensinar vocês. E aqui os dois modos. A gente tem o modo contínuo e o modo setado, que é um modo que a gente vai utilizar principalmente na programação. Eu vou ensinar vocês hoje os dois modos. Como vocês podem ver aqui no cabo do servomotor, tem o cabo branco e dois pretos. Os dois pretos são para energizar o servomotor. Um deles é positivo e outro deles é negativo. O branco, ele é o S. Ou seja, aqui na conexão do SRS Programmer, vocês conseguem ver aqui, cameraman, por favor, coloque mais perto. Muito obrigado. Vocês conseguem ver aqui que tem o S, o positivo e o negativo. O positivo e o negativo a gente não sabe do cabo, mas a gente sabe o S. Então a gente vai saber qual que é o lado certinho para ele colocar. Nesse caso, o branco vai ficar para minha esquerda. Sabendo assim, a gente sabe que o do meio é o positivo e o da direita é o negativo. A gente tem essas noções aí com o SRS Programmer. Bom, vamos lá. Vamos programar o servomotor. Primeiramente, a gente vai decidir qual modo a gente vai começar. Eu vou começar aqui com um de vocês de setar o motor para setar os ângulos do motor daí. Nós vamos selecionar o S aqui no caso, a gente vai puxar essa chavinha aqui para o S e nós vamos ligar o nosso SRS Programmer. Bom, primeiramente a gente vai fazer um teste com o motor para ver qual que é a programação que ele está. Então nós vamos apertar aqui em teste, que ele vai mostrar para nós a programação que ele está. Nesse caso é a programação de fábrica, indo de 210 a 210 graus, da direita para a esquerda. Beleza. A gente está conseguindo ver esse teste. Agora nós vamos apertar de novo o botão de teste, para ele colocar o motor em zero. Aqui ele setou no zero, aqui seria o zero mais ou menos do programa, do motor. Nesse caso, a programação que estava rodando nele é uma programação contínua. Ou seja, vou ensinar vocês aqui rapidinho como resetar o nosso servomotor para as configurações de fábrica. Para isso, vocês vão colocar o motor aqui mais ou menos no zero. É recomendado que vocês coloquem isso assim, mais ou menos. Aí vocês vão segurar por 5 segundos o botão de programa. Vocês vão apertar, vão segurar esse botãozinho. Ele piscou a luz, ligou a luzinha de programmer, beleza, ele está setado com as configurações de fábrica. Com isso, a gente já pode apertar aqui em teste novamente. Vocês podem ver que ele está rodando até os seus limites ali. Para voltar ele em zero, a gente vai apertar o botão de teste de novo. Ele vai voltar em zero certinho onde a gente tinha colocado ali antes de receber. Pronto. Perdão, tivemos um imprevisto aqui. Agora a gente vai fazer a programação em si
eu recomendo que vocês utilizem uma hastezinha dessa aqui um pouquinho maior, sempre ela voltada aqui para o zero, para você ter noção mais ou menos da onde até onde o servo está indo. Aqui com uma luzinha de teste piscando, nós podemos colocar para o servo motor e para o limite, por exemplo, da... Nós podemos colocar aqui em right, colocar ele para a direita no caso, e left para ele para a esquerda no seu ponto máximo. E no programmer no ponto zero. A gente deixa aqui em programmer para ele ficar no ponto zero e a gente aperta teste de novo para sair do modo de teste. Agora a gente vai entrar no modo de programação. No modo de programação a gente vai apertar aqui em programmer, ele piscou as luzinhas, ele já entrou em modo de programação. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os limites para o motor e limites da direita e limites da esquerda. Como que a gente vai colocar esses limites? A gente vai pegar o motor e vai forçar ele. Não tenham medo de forçar o motor com ele assim desligado. Se vocês forçarem muito, e ele estiver travando e ele não deixar vocês, por exemplo, fizer algum barulho, alguma coisa, é porque ele está se mantendo naquele ângulo. Então não forcem muito. Mas quando ele está assim solto, que vocês conseguem empurrar ele e ele vai sozinho, tá tudo bem, pode forçar, não tem problema. Agora a gente vai colocar ele aqui na posição que a gente quer e a gente vai dizer a direção que é essa posição. No caso aqui eu puxei a fitinha azul para a direita, então a gente vai apertar aqui em right, vai piscar a luzinha e vai manter acesa. Mantendo acesa significa que já foi feita a programação. Agora a gente vai setar para o outro lado. Setando para o outro lado, vamos colocar ele aqui mais ou menos, 90 graus para a direita e 90 graus para a esquerda. A gente vai apertar o botão de left aqui. Beleza, a gente já definiu os dois limites. A gente aperta em programmer. Ele piscou duas vezes o programmer, manteve acesa, significa que já foi feita a programação. Como que a gente confere a programação? A gente aperta aqui em teste, ele vai lá para o ponto zero, ele vai para a direita e para a esquerda. É isso. A programação do servomotor do modo setado seria essa. Trava. Pronto. Tá, beleza. Continuando, agora nós vamos passar para o modo contínuo do servomotor. A gente já fez a setagem da 90 para a esquerda. Vai. Agora nós vamos setar o servomotor para rotação contínua. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai apertar aqui o botão de teste para sair do modo de teste. A gente vai desligar o SRS Programmer. É importante desligar o SRS para não dar curto nem no circuito integrado aqui do programador e do servomotor. A gente vai trocar para modo contínuo. E agora a gente vai religar o SRS. Ligado, a gente pode daí apertar em Programmer. Ele já vai programar um modo contínuo aqui, bem facinho, ele já programou. O que a gente vai fazer agora para testar? A gente vai apertar o botão de teste, ele vai começar a fazer essa rotaçãozinha assim, indicando que ele já está em modo de rotação contínua. A gente vai apertar o botão de teste novamente, ele vai acender a luzinha ali do centro, podemos dizer assim, que é o motor aqui travado. Lembra aquilo lá que eu falei de motor travado? Quando vocês forçam? Aqui ó, se eu forço aqui o motor, ele força para ficar na posição dele. Ou seja, se ele está assim, se ele está forçando para ficar na posição dele, não mexam, não forcem o servomotor porque pode acabar estragando ele. Agora a gente vai apertar aqui em uma direção para ele começar a rodar em uma das direções. Nesse caso ele está rodando para a direita e nesse outro caso está rodando para a esquerda. É isso a programação contínua. Daí a programação em si do servomotor a gente vai mostrar em outro vídeo. Boa programação aí de servomotores para vocês, boa construção de robô e até o próximo vídeo.